Bom dia, mais um episódio aqui do canal do podcast Embutidos 4.0 e hoje tenho um enorme prazer porque temos a primeira convidada e para inaugurar nossa primeira convidada não precisa mais apresentação. É Maria Antônia, uma grande história na indústria cárnica, mas eu quero que ela conte um pouquinho para nós. Conta como começou, Maria Antônia, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Ricardo, Bom obrigada dia. do convite, me deixou muito feliz. Eu comecei em 1969, com 19 anos, no agronegócio, então já está dentro da gente o agronegócio. Começamos com a Revista Nacional da Pesca, que era uma revista profissional dirigida a esse setor. E ficamos com a revista. Foi uma revista que foi um grande sucesso, que foi importante, foi uma das primeiras revistas técnicas do Brasil. E depois, quando foi em 1975, nós fundamos a Revista Nacional da Carne, uma revista que teve uma grande visibilidade e foi muito importante para o setor, porque faltava um meio, assim, uma coisa como se fosse um indutor, alguém que agregasse com o setor dessa indústria tão poderosa que é no Brasil, que é a indústria frigorífica. Foi assim, e depois vieram a revista Leite e Derivados, sempre no agro, e fizemos há mais de 30 anos, começamos com as feiras na indústria frigorífica, e depois fizemos a de lácteo e de pescado também. Isso foi o início. Muito bacana. Mais de 5 décadas. É muito... A gente estava conversando antes de começar, né? Eu achei muito bonita a sua história. Obrigada. Parabéns pela garra. Você é um verdadeiro símbolo da força da mulher no mundo corporativo. A gente sabe que não é fácil. Eu gostaria que você contasse pra gente, antes de a gente chegar já nos dias de hoje, que Sim. a gente sabe que mudou muita coisa, mas conta pra gente alguma curiosidade, algo Como é que eu comecei bacana, a trabalhar no agro? Como foi talvez sua primeira venda? Eu vou contar mesmo. Na verdade, eu comecei em 69 por um motivo muito especial, o falecimento do meu pai. E eles tinham a Revista Nacional da Pesca junto com a minha mãe. E meu pai foi um homem que nos últimos anos ficou muito doente, teve 5 infartos, tudo isso naquele tempo era muito mais difícil. E minha mãe cuidava da parte interna do escritório. E ele que escrevia, que era um jornalista conhecido, com livros em japonês, tudo isso. Mas eu queria fazer medicina. Geralmente a gente não quer fazer a carreira dos pais, né? Eu achava como era uma dificuldade ser jornalista naquela época. Apesar dele ter trabalhado antes com Samuel Weiner, com os grandes jornalistas, ter livro em japonês, publicado, tudo isso. Mas para mim não era isso que eu queria. Eu queria fazer medicina, fiz científico em medicina, era uma outra época. E quando ele faleceu, quando eu ia fazer vestibular, eu conversando com ele, porque naquele tempo era muito mais difícil, não era assim que chamava a ambulância e vinha. Minha mãe foi atrás de um médico quando ele estava falecendo. E a gente conversou durante uma meia hora, e naquela meia hora ele me fez entender que talvez eu fosse ser uma péssima médica, que talvez aquilo não tivesse dentro de mim, que era importante eu seguir os passos, não era só ajudar minha mãe. Porque desde que eu nasci eu só ouvia falar naquilo, desde os 8 anos entrava por osmose, e como era importante esse setor, e que eu devia dar continuidade, que eu devia pensar bem sobre isso. Mas naquela hora não me foi tão relevante o que ele falou. Foi importante, mas eu achei que ia ser fácil eu conseguir fazer o que eu quisesse fazer. E ele faleceu conversando comigo. Minha mãe chegou, ele já tinha falecido, e depois de 2 dias, eu perguntei para minha mãe a coisa mais simples do mundo. Quem faz medicina, você tem que ter os 6 anos de medicina, os 2 anos de residência. Sim. E eu perguntei, quanto a gente tem no banco para poder fazer isso? Ela falou nada, porque o que a gente ganha é para o dia a dia. Todo mundo que tinha revista naquele tempo, editora, sempre foi assim. Você sempre ganhava naquele mês o que você vendia, o que você fazia, sabe, Pedro? Era assim, eu estou falando de 69, eu não estou falando de agora. E eu fui no escritório. Eu fui e cheguei lá e achei que estava tudo errado. Foi a única vez que eu achei que estava tudo errado na vida. Aprendi que a gente não tem que achar que estava tudo errado. E ela falou, como você tem 50% da empresa que teu pai deixou para você, eu tenho os outros 50%, é muito importante que você tome a decisão, porque agora o comercial é teu. Minha primeira decisão foi o quê?
de uma menina boba, que está começando, que não tem experiência, que não tem a vivência. Mas tinha poder. Pois é, e usei errado esse poder. E como eu achava que eles estavam só fumando, esperando o telefone tocar para cair do céu um anúncio, e os anúncios que nós tínhamos eram Caterpillar, Motores Perkins. A gente tinha essas grandes empresas com a gente. A revista não era grande, mas tinha as empresas poderosas que fabricavam os motores marítimos. Aí aconteceu, eu peguei e falei, então os 3 estão fora. Aí ela me ensinou uma coisa muito importante, que aí você tem que tomar a decisão correta na hora. Então ela me disse, vai vender agora, já que a gente não tem vendedor. Eu falei, mas eu não sei falar nada, eu não sei nem como chegar e vender. Mas você vai aprender. É assim que se faz. Você tem que ir lá e aprender a vender. Agora você vai. Eu fui. Eu não entendia nada. Eu senti que quem estava me atendendo, na General Motors, o vice-presidente, eu senti que ele estava com muita risada do que eu estava falando. Eu falava assim, precisa fazer um anúncio, porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho que pagar, eu vou fazer faculdade, eu vou ter que pagar a faculdade, fazer isso. Mas o que ele tem que ver com isso? O que os outros têm que ver com os teus problemas? Os problemas são seus, não dos outros. Sim. E foi aí que ele ligou. Quem é você? Falei, Maria Antônia. De quem você é? Mas ele acho que até desconfiava, porque eu nunca aparecia. Ele ligou para minha mãe. Imagine, tem aqui uma moça chamada Maria Antônia. Ela falou que é tua filha. É minha filha mesmo. Ela falou, do outro lado, porque ele me disse. E ela quer a força que eu faça um anúncio com ela. E ela, eu sei que a mãe deve ter dito, você decide. Ele falou, a gente está saindo desse setor de motor marítimo, tudo isso. Eu falei, mas você tem Chevrolet, você tem carro, o de frigorífico também anda, também usa carro. Então você podia fazer muito bem esse anúncio comigo. Ele fez. Foi um grande cliente. Eu agradeço esse aprendizado, que é que nós temos que fazer e continuamos fazendo, matar um leão por dia. E aprender que a gente não tem que ser intempestiva nas nossas decisões. Nós temos que primeiro ver, saber o que é o setor, o que acontece. Então foi assim que começou e eu aprendi. Foi uma lição muito grande e agora eu não consigo, nunca mais eu me lembro de ter despedido ninguém na minha vida. Se alguém tiver que fazer, que não seja eu. E nunca mais eu fui intempestiva. Isso foi uma lição e tanto. Muito legal. Quer perguntar alguma coisa, Pedro? Muito interessante, né? Primeiro dia, mandaste embora os 3 vendedores do time, né? Porque estavam parados, lendo o jornal, fumando no escritório. E com o pé em cima da mesa. Com o pé em cima, com o pé em cima da mesa, que nem o dono. Mas aí você saiu a vender e ainda que podia ter ido melhor preparada, como você tomou de lição, mas você saiu muito bem, né? Porque chegou um grande cliente, ele falou que ia sair do negócio e você ainda conseguiu, ele fez ver que havia outro produto que ele podia anunciar, né? E convenceu ele. Incrível, né? Mas eu acho que, olha, quando a gente tem necessidade, eu acho que qualquer um faz isso. O problema é só necessidade. Porque se você não tem a necessidade, você fica tranquilo. Você fica acomodado, né? A gente se acomoda. Necessidade nos faz mudar. Né? Necessidade gera isso que gerou na sua carreira, né? Persistência, resiliência e depois muita paixão. Eu acho que poderíamos vir um pouquinho a falar agora o que acontece, né? Depois de Covid, né? Aí e ver como vocês se enfrentam nessa primeira feira da retomada após Covid. Então, na verdade, nós começamos sempre, foi uma editora, só queria colocar isso. Tivemos a Revista Nacional da Pesca, em 75, a da carne, em seguida a Leite de Derivados. E mais de 30 anos atrás, nós fizemos a primeira feira setorizada do setor. A gente brinca que é o buraco da agulha. O buraco da agulha mesmo, porque era tudo que fornecesse só para frigorífico. A gente nunca saiu desse setor. Com a ajuda, lógico, dos expositores da Revista da Carne, dos clientes que sentiam necessidade, que não era uma feira geral, que eles queriam que os frigoríficos fossem visitar e tivessem uma feira no que interessasse para eles. E quando você me perguntou agora do Covid, foi o pior momento que a gente passou na vida. Todos passaram, independente do número de mortes, das famílias que foram atingidas. O nosso negócio como feirantes, nós somos muito atingidos. Nós ficamos praticamente 2, quase 3 anos sem faturar nada.
mas nós conseguimos ficar. Nós não somos de muitas pessoas, mas conseguimos ficar com todos. Isso foi muito importante para nós. E aí, com a retomada, nós fizemos a primeira feira. A Expomit, quando nós voltamos, foi em março do ano passado, desse ano, que 2022, pós-Covid. Aliás, o Pedro visitou a feira e deve lembrar, não estava expondo, mas visitou, que a gente fez, ainda nós estávamos mascarados lá com as máscaras. Mas no último dia da feira, às 5 horas da tarde, foi liberada a máscara. E a gente fez e foi um sucesso a feira. Porque estavam todos carentes por novidades, inovações, novas tecnologias. Porque não é a mesma coisa. O brasileiro, não é só brasileiro, a gente gosta de pôr a mão no produto, né? A gente gosta de pegar no equipamento, gosta de pegar no envoltório, né? A gente gosta de pegar, de mexer, de sentir o cheiro do ingrediente. A gente gosta de ver o caminhão que transporta. Reencontrar as pessoas também, né? O mais importante, o digital é ótimo, mas o mais importante de tudo são os olhos nos olhos, como nós estamos aqui os três. Isso nunca ninguém vai tirar. É insubstituível, né? Insubstituível. Eu também acredito nisso. Eu também. Eu sinto, porque às vezes eu falo, a gente liga para os clientes, fala, podemos visitar, vamos fazer virtual. A gente faz, funciona bem. Porque agora a gente mudou tudo, as pessoas têm menos tempo, né? É tanta coisa que a gente faz no dia a dia, que às vezes é importante o virtual, uma conversa com o cliente. Mas na hora de você vender um produto, você tem que mostrar o produto. Sim. Então, foi um espetáculo a feira. Que legal. Não deu um friozinho na barriga antes de... Friozinho? Deu muito friozinho. Deu muito friozinho. Eu ainda continuo com esse friozinho. E agora eu estou com esse friozinho falando com vocês. A feira foi ótima. Eu estive visitando, né? E esse prazer de reencontrar os amigos, os conhecidos do setor, ainda com máscara, é verdade, que finalizou o último dia, mas já foi uma alegria, né? De colocar tantas experiências destes últimos anos em dia, dar um abraço aos amigos e teve muita boa aceitação, não? A feira teve muita acogida e acredito que também bons negócios, né? Sim. Todos tiveram bons negócios. Nossa, porque quando termina uma feira, você não tem que ter medo de fazer uma pesquisa. Não. Às vezes, um diz que a feira não foi boa. Realmente não foi. Talvez não apresentou muito bem o produto, talvez não mostrou como devia ser. Sabe, às vezes é coisinha simples, né? Não se preparou. Porque a gente faz a pré-feira, a feira e a gente faz a pós-feira. O que foi muito importante em 2022 nesse Expomit foram que nós tivemos 7 auditórios, 7 arenas dentro da feira. E lotadas o tempo todo, com mais de 100 cadeiras em cada auditório. Acho que o Pedro passou e viu isso, notou? Passei. Todos lotados. Sabe por quê? Porque nós somos carentes de conhecimento. A gente quer o conhecimento. Sim. E nós fazemos tudo gratuitamente, porque esse é o nosso dever. Nós temos essa obrigação de levar conhecimento. Esse é o nosso propósito. Para isso nós trabalhamos. Muito legal. Eu tenho uma percepção, pós-pandemia, de que as feiras, ao invés de elas, entre aspas, desvalorizarem, por causa do pessoal se acostumar ao distanciamento, se acostumar com outras tecnologias, eu tenho a impressão de que valorizou ainda mais. Porque justamente as pessoas acabaram percebendo que, ela estava lá isolada, ela estava lá falando só por telefone, por videochamada, e de repente fica aquele vazio. E aí quando retoma tudo, parece que dá um valor maior. Acho que as oportunidades começaram a ser exploradas de uma forma melhor, porque é mais ou menos igual a uns anos atrás teve aqui no Brasil o blackout de internet. Não sei se vocês se recordam. Eu recordo, foi quase lógico. 2 dias. Quase eu 2 lembro dias do aí WhatsApp com que não instabilidade. Funcionou. Você lembra, Pedro? A gente só percebe de fato quando falta, né? E aí eu acho que claro que a pandemia bem, ela teve situações muito complicadas, né? Questão sanitária, questão de saúde, enfim. Mas eu acho que trouxe essa parte benéfica que foi realmente as pessoas valorizarem alguns momentos e algumas situações que a gente tinha de forma tão natural,
que não valorizava. Não. Essa é a minha percepção. É a percepção correta. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque as feiras estão sendo sucesso. Todas elas. Todos os setores, inclusive. Todos os setores, todos. Isso é uma coisa maravilhosa, esse reencontro. As pessoas sabem as novidades, o que está acontecendo. As pessoas estão valorizando o ser humano, a vida. Não é? O bem maior nosso que é a vida. Né? A presença. E quando a gente fala a vida, a gente está falando não a vida, porque a gente está vivo. O alimento, a gente fala frigorífico, veja a importância do alimento que a gente ingere. Como os frigoríficos mudaram, o asseio que é necessário. Eles têm que produzir com amor. Porque é uma coisa, é tão nobre o alimento, é verdade, que a gente tem que fazer isso com diferencial. Por isso que é tão importante o agronegócio do nosso país. E por isso que a gente sempre continuou no agro e vamos sempre participar só do agro. Sem dúvida o agro é destaque, né? Brasil é destaque, é uma grande potência, né? Estávamos revisando dados, né? O Brasil alimenta já 1 bilhão de pessoas. Na última IFA, que foi a continuação em maio, uma presença destacada de empresas brasileiras. E eu sinto que há investimento bem interessante acontecendo, né? Após a pandemia. Como você sente essa situação da empresa? Olha, eu senti que, por exemplo, durante a pandemia, o Covid, eles tiveram, os frigoríficos, os produtores tiveram muito problema de entrega, porque eles tinham uma carteira lotada, mas para muitos que fabricam equipamentos, o aço, você viu que o preço do aço inox, da tonelada, foi para $212, agora já está 97. Você imagina como subiu tudo isso, como foi difícil achar o produto para ser feito. E agora não, nós já voltamos, normalizamos tudo, mas o brasileiro é tão criativo que ele deu um jeito de continuar produzindo, a gente continuou exportando, a gente não parou a indústria, nunca se vendeu tanto. Sim. Isso foi para mostrar até que nossa criatividade, né? Teve países que sofreram muito mais sem ter isso que nós temos, essa percepção da importância do agronegócio. E estamos no país que é tão rico, né? Tudo isso. Então, o agronegócio brasileiro saiu reforçado, né? Saiu da mais forte, né? do Covid, e estamos vendo uma situação de que continuam os investimentos, né? As empresas brasileiras continuam investindo, melhorando a produtividade e ampliando também sua produção para seguir crescendo, exportando e abastecendo, além disso, também o consumo interno, que são 220 milhões de habitantes. E quanto vai ser daqui 20 anos? Como vai ser isso? A pergunta que a gente se faz. Eu não tenho números exatos, mas... Me fala. Mas, assim, se a gente parar para pensar, a nível de cultivo, a nível de exploração realmente do nosso território, a gente não usa nem 1/5 da nossa capacidade. Não. Né? Então, o Brasil ele tem um potencial de expansão ainda para produzir mais gado, mais... o agro, de um modo geral, é enorme, né? Só precisa que o governo não atrapalhe. Pois é. E que os produtores possam crescer, porque os investimentos de fora, não tenho dúvida que vão vir, estão vindo, eu acho que vão continuar vindo, né? O Brasil é uma promoção muito grande. Independente do governo que entre, ou que continue, ou que tenha um novo governo, vai funcionar tudo exatamente igual. Isso não vai nos afetar, nós estamos acostumados a isso. Eu que nasci em 50, quantos presidentes eu não passei? Quantos a gente já não teve? Plano real, tantos planos, e a gente sobreviveu tão bem a tudo isso. Eu me refiro mais à carga tributária, não a política específica. Exatamente, a carga tributária. Eu me refiro à carga tributária. Quando eu digo atrapalhar, é deduzir da gente algo que não está contribuindo em nada. Exatamente. Esse é o ponto. Tá? Então, eu acho que desde que não atrapalhe, já é um bom, né? Porque o governo é um sócio. Né? O governo é o sócio que só pega dinheiro e não ajuda em nada. Hoje em dia, sim. O governo é o nosso sócio. A gente tem vários sócios. Um deles é o governo. Um importante. Maria Antônia, voltando ao tema que você conhece muito bem, que são as feiras, como você vê de aqui para frente o setor das feiras? Que vem de novo, que vem de novidade, que tem para acontecer nestes próximos 1 ou 2 anos? Olha,
Pedro, a coisa que eu mais senti que as pessoas querem é o conhecimento. Por incrível que pareça, eu não tinha percebido isso. As pessoas são tão sedentas de conhecimento, porque foram 3 anos que a gente ficou sem novidades, né? Sem lançamentos. As pessoas querem aprender. E nós temos uma outra coisa, junto com o Expo Meet acontece a nossa feira, que é junto, é a continuação, é uma aliança, a feira de reciclagem animal. Porque o descarte, você, por exemplo, você do peixe, você 40% você não aproveita. Você não aproveita 20% dos bovinos, 30% das aves, dos suínos 25%. E agora a gente está aprendendo que com esse descarte, quanto dinheiro que não entra, porque isso é transformado em quê? Sim. Você sabe melhor que eu. A gente transforma tudo isso em sabonete, a gente comida pet, a gente transforma tudo em óleo diesel, em tudo é transformado, tudo é transformado. E a gente está podendo ver quanto dinheiro entra com esse descarte. Sim. Isso é imprescindível que a gente tenha. E por isso que a gente colocamos junto ao lado da nossa feira essa parte de reciclagem animal, o aproveitamento. Até o berro a gente brincava, a gente aproveita do boi até o berro, aproveita mesmo para a buzina. Então você vê que nada se perde, nada. Isso é muito importante. E a parte de varejo, que a gente não liga, porque agora, por exemplo, vou te dar um exemplo, a Suíte tem 400 lojas. Eu soube que para o ano que vem vai ter uma previsão para 1.000 lojas. Todos os grandes frigoríficos ou pequenos têm as suas próprias lojas. E nessas lojas são os açougues, os mercados, você não sabe o que empregam. São mini frigoríficos. Eles usam todos os produtos. Eles fazem. Pedro sabe disso. Eles usam as tripas, os envoltórios, né? Vamos aprender a falar envoltórios. Eles usam tudo, as embalagens. Já estão embalando eles mesmos. Está faltando gente. Eles mandam vir buscar. A gente está faltando gente para trabalhar nessa área. A gente está buscando no norte, nordeste, ensinando. Veja a importância disso, mini frigoríficos. Sabe, a gente tem os frigoríficos e tem os minis ao lado. Então nós estamos muito nessa parte com varejo para ensinar isso, porque vem do próprio frigorífico o uso. Como vê a situação agora do mercado? Eu estava lendo como nestes dias parte já do frango fica uma proteína um pouco mais, né, aumentando o preço, e parte foi substituído o consumo por salsicha ou por hambúrguer. Como está sentindo essa evolução enquanto ao mercado? Que vê você que o consumidor está demandando da indústria cárnica? Eu acho assim que eu estou sentindo. Vou falar por experiência própria. Como eu trabalho o dia inteiro, as mulheres estão trabalhando muito, então a gente tem muito menos tempo para ficar numa cozinha que é uma delícia. Eu imagino que você adore fazer um churrasco de final de semana, o Pedro eu sei que faz. Isso é uma delícia. Mas no dia a dia você está falando uma coisa que é verdade. Você vê, a gente quer uma salsicha de boa qualidade, a gente quer um presunto de boa qualidade, a gente quer o aproveitamento assim. E prático, né? Que seja prático. Tudo é praticidade. Por isso que é importante a gente ter os produtos de boa qualidade. E por isso a gente tem um mapa, que é o Ministério da Agricultura, de Pecuária e Abastecimento, com movimentos regulatórios, que é muito importante, a Anvisa, que eles ficam vistoriando isso. É isso que nós vamos mostrar nessa feira também, o que a gente fez nessa última. A importância da rotulagem. Está mudando agora, né? Acabou de mudar. Exatamente. Porque é muito importante, as pessoas não dão valor a isso. Nós temos que ler o que a gente está comprando, não é verdade? A gente tem que se alimentar. E você vê, a gente também, esse ano, a gente abordou o VEG. E eu sei que vocês também foram para o VEG, porque a gente também tem que fazer de tudo, a proteína animal e vegetal. Tanto que na nossa feira é feita de processamento para a indústria de proteína animal e vegetal. Porque é tendência, e a gente tem que seguir as tendências. Sim. Nós também, sim, efetivamente, lançamos uma envoltura veggie, ainda que eu lia dados de mercado e o consumo é baixo, né? Como 0,1
0,5 quilos por habitante ano. Então ainda é um consumo bem muito baixo, pequeno, mas é uma tendência. Mas é a tendência. Daqui 10 anos vai ser muito mais diferente. Vai ser diferente daqui 15, 20 anos. Eu vejo, eu tenho um filho vegetariano, com 39 anos, já é vegetariano de 500 anos. E uma filha carnívora, com 45. Então, não existe isso. Isso é tendência. É verdade ou não é? E nós temos que estar preparados, não importa. E você está correto, está começando agora, para daqui 10 anos. A gente tem que aprender que a gente tem que ter tempo para fazer as coisas bem feitas. E voltando para a Expo Meet, por que ela vai ser boa? Porque o ano que vem vai ser a melhor feira do mercado. Porque nós só temos essa feira que vai ser... Nós vamos ter 2 feiras que são nossas. A Expo Meet em São Paulo e a Mercoagro em Chapecó. Por quê? Porque, na verdade, elas são dirigidas, como eu falei no começo. Então, o frigorífico que vai lá, ele vai achar tudo. Desde o ingrediente, desde o envoltório, desde a embalagem, desde a refrigeração, desde a logística, desde o transporte, desde a máquina, do equipamento, do acessório e a solução total. Que agora as pessoas querem soluções, né, Pedro? Você pode até me ajudar a isso. A pessoa, quando compra, já quer ter uma solução, né? Quer o seu envoltório na máquina correta, como funciona, não é assim? Sim, hoje temos que vender soluções, temos que vender praticidade e temos que mostrar como conseguimos melhorar o custo do processo aos nossos clientes. O importante é o custo do processo. É verdade isso. Sim. Então, eu acho que o Brasil está caminhando para isso. O Brasil é o maior em tudo. Se você somar, é o que mais exporta. Você vê a parte halal, que é uma coisa, esse conceito diferente, que é linear, né? Sim. Com as crenças, com tudo isso que as pessoas têm. O Brasil tem frigoríficos só para a linha halal, que exporta para a Arábia Saudita, tudo isso. Então, vê como é importante isso. A gente ter tudo isso definido. Sim, Brasil já é uma potência em halal e vai se reforçar cada vez mais. Falando das feiras, eu colocaria outro ponto que teria interesse em, acho que nossos ouvintes, e é a parte de internacional, né? Brasil como foco para a atração. Sim. Que se poderia fazer mais, que se vai fazer mais para trazer mais pessoas, especialmente de Sudamérica, né? Que é um mercado que hoje é muito para o Brasil. O problema de 2022, a gente trouxe muita gente que eu posso até te mostrar, da América do Sul. A gente trouxe. Mas eles tiveram medo da pandemia para poder entrar aqui. Você não conseguia sair dos países. Nós estávamos em plena pandemia. Sim. Diferente do próximo ano, são os maiores, eles compram demais. É muito grande o mercado na América do Sul. Na América Latina também. Você sabe disso, Pedro. Você esteve fazendo palestra na Colômbia, você viu como eles estão carentes disso. Sim. Realmente é uma necessidade. Foi um sucesso, não foi? Foi mesmo. Eu acompanhei, foi um sucesso de vocês. Mas é um sucesso para quem faz. Do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, Venezuela. Nós vamos trazer todos esses visitantes de lá. Nós vamos fazer um trabalho lá. Caravanas, nós vamos lá como nós fizemos em 2019. Nós fizemos caravanas pelo Brasil para mostrar como seria esse Expo Meet. Nós fizemos em 2018 para 2019. Foi ótimo. É o que nós vamos fazer. Porque isso é importante para o Brasil. Porque não tem uma feira de carne sem ser a Expo Meet e a Mercoagro no Brasil. Lá fora não tem só de carne. Você tem ótimas feiras, mas são feiras de modo geral, que tem uma parte que abrange esse setor. Mas que seja o buraco da agulha, não precisava ser tão buraquinho da agulha, mas já é o buraco da agulha. Então você vai para ver isso, você vai para comprar. Eu vou te dar um exemplo bem bobinho, mas se você vai na Rua das Noivas, você quer ir numa loja atrás da outra para você achar, você não tem mais tempo para procurar aqui, ali, as máquinas, tudo que você precisa. Você quer de um lugar só. Ele falou da IFA. O que nós queremos na vida é um dia, eu sei que nós vamos chegar, nesses 10 anos, a ser uma potência, como a gente já foi, a gente vai voltar a ser, como é a IFA, uma feira imensa. Mercoagro já é uma feira muito grande, Expo Meet está muito grande. Lá é cada 3 anos, mas no Brasil você não pode esperar 3 anos. Você tem que fazer todo ano. Não é que eu vou te dizer que um aventureiro vai entrar. Todo mundo tem o direito de entrar e fazer o que quiser. Mas você tem que... Você não pode, é muito grande. Quantos países dentro de um país? Sim.
Então, quando você faz uma Mercoagro, você atinge muito o sul. Quando você faz uma feira em São Paulo, você, além de atingir o sul, você atinge de São Paulo para cima, que são bovinos. Sim, centro-oeste, né? Centro-oeste, que é riquíssimo, nordeste. Mas também internacionais, né? Eu encontro sempre de Bolívia, de Paraguai. Todos vêm. Eles vêm visitar, eles querem vir visitar. Eles estão perto da gente. Se você pensar que uma passagem é mais barata para vir da Argentina para cá do que a gente ir para Recife, é uma coisa muito fora de propósito, mas é a realidade, né? Sim. E a gente vai fazer uma belíssima feira. Nós tivemos esse ano a ANFA Sindical com um mapa junto com a gente, falando tudo sobre a parte de rotulagem. Nós tivemos o Meet Ingredientes, falando sobre os ingredientes, o que é possível colocar ou não. Esse ano nós vamos ter a parte de envoltórios e embalagens. Então nós pegamos toda a cadeia, todo o mercado em São Vitório, e mostrando, e nós vamos ter mesmo junto com essa parte que eu falei do varejo, mostrando até a colocação em gôndolas, como é importante colocar o produto. Às vezes você coloca embaixo um produto e não é para estar embaixo. Tem que estar mais nos nossos olhos. Até isso, às vezes, quando eu não gosto de ir no mercado, mas se eu vou rápido, às vezes eu não acho que eu quero. Sim, e hoje se mede todo, né? Hoje a indústria tem dados de como afeta na venda, onde está posicionado na gôndola um produto. Então, tudo é um aprendizado e como você falou, estamos ávidos na indústria de conhecimento. Todos estão ávidos por conhecimento. Outra demanda agora é a parte de transformação digital. Exatamente. Como aborda a feira agora essa parte? Então, porque há pessoas que não vão conseguir viajar, mas vão querer participar. Nós vamos ter a parte de transformação, a parte digital, para você poder assistir de fora, tudo isso. Mas a gente está provado que isso não funciona tão bem. Nós vamos ter que deixar no ar assim um mês, porque naquela hora, aquele momento, a pessoa não pode assistir. Eu sinto isso até pelo webinar que nós fazemos, que a gente vai voltar agora com tudo isso. Foi muito importante na pandemia, mostrando os produtos, mostrando tudo isso, mas a gente sente que a audiência na hora é de 100 pessoas, 200, e que depois a visualização é de 1000 pessoas. Por quê? Porque naquele momento a pessoa não lembra, não dá. Você também não percebe isso? Sim, precisa ter pelo menos uma semana, 15 dias para um assistir às palestras quando tiver um tempo. O tempo todo. É o que nós vamos fazer, porque é necessário. Mas nada como presencial, viu? Nunca. Claro. E conferencistas internacionais. Nós tivemos a feira. Eu senti que ainda pode crescer nesse aspecto. Sim, nós tivemos na parte de refrigeração o Congresso Internacional. A importância da amônia, né? Porque às vezes, tanto problema às vezes acontece na indústria, uma coisa tão fácil. E às vezes uma válvula, um erro pequenininho, né? O transtorno que causa acidentes graves, tudo isso. Nós vamos trazer, sim, conferencistas, palestrantes de fora, porque é importante. Importante para nós todos. Sim, sem dúvida. Outro ponto que uno escuta muito, sai na prensa e todas as empresas, estamos com nossos comitês e políticas, seria a sustentabilidade. Como, desde a feira, você sente que as empresas estão demandando mais soluções sustentáveis, de todo, no processo, em envolturas, como você sente esse caminho? Olha, a sustentabilidade é uma coisa importantíssima. Eu posso falar do meu lado da feira? Claro. Para dar um exemplo? Sim. Depois você me fala do frigorífico. Eu vou te falar da feira. Não existe numa feira essa parte de sustentabilidade. Por quê? Porque quando a gente tira os materiais, a gente não tem a parte separada para madeira, para a parte plástica, para a parte de parafuso, nada por enquanto. Nenhum pavilhão tem para a gente fazer corretamente o descarte, infelizmente. Mas isso vai ter que ter daqui a uns anos para a gente sente isso nas feiras. Mas no ramo de frigorífico é diferente já. As pessoas estão todo mundo buscando a sustentabilidade, o plantio, a importância disso. Eu estou falando o lado que eu sinto. Sim. Agora, o seu lado. Não. E que você vê na feira? Que você vê nos expositores na feira? Você tendência vê mesmo. É a que eles tendência. estão focando mais em dar soluções sustentáveis? Todos os grandes frigoríficos estão fazendo isso. Tanto nós vamos ter palestras sobre sustentabilidade, porque os pequenos e médios frigoríficos precisam saber disso.
Porque às vezes um pequeno frigorífico médio até não sabe como usar corretamente um envoltório. É verdade o que eu estou falando ou não? Sim, bom, eu quando comecei nem conhecia, né? Então Os pequenos é normal, e médios sabiam? não começa e não tem esse conhecimento. Ele não tem esse conhecimento. Por isso que é importante a gente levar e mostrar tudo isso. E nós vamos ter isso como atração. Nós vamos ter uma parte mostrando isso ao vivo, como é feito na hora. Como é feito na hora. Que interessante, né? Mostrar ao vivo. Sim, nós já estamos andando, porque semana passada já conversei com o pessoal do Sebrae, já concordaram com a gente, de mostrar como você coloca esse embutido, como você faz isso. Interessante, né? Uma aula em vivo é uma novidade e acho que será bem recebida pela mas é importante, pela audiência. Tem que ter isso, tem que mostrar isso, porque às vezes o pequeno frigorífico que fica, sei lá, num lugar escondido do Brasil, que não tem nem o CIF correto, tudo isso, e mostrar que é fácil a gente ter isso, que é necessário. Quando a gente fala assim, quando você fala linguiça de Bragança, né, a gente não brinca? Se eu for para perto de Bragança, vou comprar linguiça. Mas aquela linguiça é feita, muitas vezes é feita em frigorífico, mas muitas vezes é caseira até com muito asseio e limpeza até. Mas a gente precisa ter a rotulagem, a gente precisa saber o que a gente está consumindo. Tenho certeza que tem o máximo asseio, o máximo carinho em ser feito tudo isso. E a gente quer mostrar como a gente pode fazer isso. Esse ano o MAPA teve todos os 3 dias com a gente, falando sobre sustentabilidade, sobre rotulagem, tudo isso. Por isso foi um sucesso. A gente tem que ir atrás das pessoas certas. E outra coisa, e uma feira sem divulgação não funciona. Uma feira tem que ter muita divulgação. Nós mandamos 60 mil convites impressos e comprovados. Eu tenho um vídeo que eu vou te mostrar como a gente faz. E o Pedro recebeu e sabe disso. Nós temos todas as palestras, todos os horários, tudo. E de dentro você tira o crachá e você só pega o cordãozinho na hora. Sem dúvida tem muito trabalho, né? Para preparar uma feira. Dá muito trabalho, para fazer bem feito. Sim. Agora, para fazer uma feira, você faz como você quiser. Mas para você trazer o visitante e fazer bem feito, você tem que pôr a tua alma e o teu coração. E é o que nós sabemos fazer. Porque está no nosso DNA. São mais de 5 décadas no nosso DNA, o agronegócio. Não vou chorar não, fica tranquila. Nem vou me emocionar, sou emotiva, mas não precisa disso. Sim. Porque as pessoas nos conhecem e sabem que nós fazemos um bom trabalho. As pessoas que estão conosco estão há 20, 25 anos fazendo isso, entendem mais do que eu. Falam melhor do que eu. Sabem mais do que eu. O que me deixa muito feliz, porque a gente tem sempre que ensinar. E ensinar, eles aprendem muito mais. Nós estamos e esperamos ver esse segmento das feiras crescer e de inovação, né? Crescer a inovação no Brasil, crescer em firmas aqui no Brasil, aproveitando todo o que o governo também dá, né? A Lei do Bem e algumas outras iniciativas e rotas que tem. Nós mesmos já temos nosso programa, né? E estamos começando. Me fala, eu não sabia disso. Sim, Posso perguntar como é esse sim. programa do bem? Da Lei do Bem? O teu programa? Não, o Lei do Bem eu sei, mas como é que vocês estão inseridos nisso? Estamos para aproveitar todo o que é inovação aqui, né? Estamos desenvolvendo envolturas mais focadas no público, no mercado brasileiro, no mercado sul-americano. Sim. E aí tem algumas vantagens que você pode usufruir. Então, o foco é desenvolver e inovar e é trazer essa inovação mais focada no que o mercado precisa. Por exemplo, trabalhamos com a celulósica de transferência com urucum. É um produto brasileiro, né? A salsicha aqui, essa tinção com urucum. E tem tantas fazendas de urucum, né? E vendo essa necessidade e vendo essa oportunidade, nós procuramos uma solução, uma equipe multifuncional, pero basado no Brasil. E aí a Lei do Bem tem uma série de vantagens, né? Para você conseguir uma inovação e diminuir teu investimento na inovar, que sempre na inovação. A gente sempre tem que pensar que o frigorífico tem que diminuir os custos para todo mundo. Para o frigorífico, ele tem que ter um custo menor para chegar para nós também com um custo menor.
Lógico que a gente não pode espremer o fornecedor, porque senão nada funciona. Mas o que a gente tem que fazer é usar essa accessibilidade que o Pedro está falando, usando o que a gente pode usar nesse processo para vir muito mais acessível o preço para o consumidor. Sim. E como nós fazemos isso com a nossa feira. É a feira que tem o melhor preço, custo-benefício. Porque a gente não tem essa ganância de ganhar. A gente quer que tenha uma feira com muitos expositores. Que uma pessoa que queira, vou entrar no setor frigorífico, quero construir um frigorífico. Que ele entre lá e veja toda a cadeia. Não veja só termoformadoras, que é maravilhoso. Não veja só 2, 3 itens. E que a gente possa ter essa parte que mostra como é feito, que eles saibam aonde procurar para poder ter o CIF, porque às vezes não sabem, às vezes a gente não tem por falta de entendimento. Não é porque a gente não queira ter, falta esse entendimento, o que é muito importante, né? Sim. Como comentaba un poco, igual que nós, muitas firmas brasileiras estão inovando aqui e firmas internacionais, né? Trazendo programas de inovação para desenvolver produtos mais focados no mercado brasileiro e sudamericano, né? Así que dessa parte aproveitar lo que existe no Brasil, não só em quanto a recursos do governo, mas também aos recursos dos profissionais, né? Brasileiros. E isso é importante, e acho que as feiras são um bom momento para a gente divulgar e mostrar essas inovações de uma forma mais global, né? Temos também o marketing digital e outras formas, pero a feira é um apoio importante, né? Para trazer o cliente junto, mostrar e depois desenvolver com ele. Você sabe qual está sendo o grande problema nos frigoríficos, nos supermercados, nas hamburguerias, nos açougues profissionais, como açougueiros, uma coisa tão simples, que usa os cortes, que tudo isso. Então a gente tem a obrigação de formar esses profissionais, de mostrar. Porque às vezes você passa assim eu já vi isso, indo numa grande cooperativa, precisamos de 16 funcionários para tal. Você vê isso, né, Pedro, quando você visita. Você sabe disso. Então a gente, além de tudo, nós temos que formar bons profissionais nesse setor. A gente tem muito que fazer ainda. O Brasil tem muito a crescer ainda. E isso é fantástico e esperamos ser parte desse crescimento e seguir contribuindo. Eu tenho sempre algumas perguntinhas que gosto de fazer. Faça. Uma delas é, qual é seu hobby? Você tem algum hobby? Eu tenho hobby, sim. Eu gosto de pintar artes plásticas. Que eu fiz, eu adoro. Eu amo a pintura. Não tenho tempo, mas, por exemplo, essa noite, eu estava ansiosa para vir aqui. Eu sou uma pessoa ansiosa. Nasci ansiosa. E você sempre ansiosa. Era meia-noite e pouco, eu falei, já sei. Vou terminar um quadro que eu estava fazendo e fui lá e terminei. Por quê? Porque aquilo parece que me tira aquela ansiedade. E assim mesmo eu continuo ansiosa. Que interessante, não sabia que você pintava. Sim, pintava. E tanto você estava falando do Dalmal, que levou um quadro lá para Chapecó, que deu para a Associação Comercial de lá, maravilhoso. Eu vi o quadro, estava no avião com ele quando ele levou. O amigo Davi, grande artista, sim. Sim, maravilhoso, espanhol, maravilhoso. Que aí, quando a Associação Comercial soube que eu pintava e que eu fiquei esses 7 anos e meio, que eu tive que ficar 5 anos não compete até voltar, eu abri um ateliê em Vinhedo e fiquei só pintando. E eles me pediram um quadro. E está lá também, bem grande, eu levei e está um quadro. Eu falo, que bom que eu estou do lado do Dalmal. Parabéns. Não é parabéns, é um hobby. Que legal. Bom, outra das perguntas que gosto de fazer é, que você admira em uma pessoa? Eu admiro, primeiro, a honestidade. Quando ele fala com você, olhos nos olhos, isso me dá uma alegria grande. Porque o não, quando a gente ouve o não do criança, isso faz parte da vida. Um não, um sim, um talvez, não sei o quê. Mas eu admiro a honestidade, o caráter da pessoa e o comprometimento quando você trabalha com você. Só isso. Você não precisa mais do que isso. Essas 3 coisas, talvez tenha esquecido alguma, mas essas 3 coisas para mim são as mais importantes. E quem pessoas são seus heróis? Que pessoas são as que você admira? Alguma pessoa assim em especial que você queira? Olha, eu admiro muito a minha mãe que faleceu há 5 meses.
admirava muito minha avó, que me criou muito. Vivi com ela 16 anos, menos 11 anos, enquanto meu pai estava doente, eu fui ficando com ela. Essas duas mulheres foram muito fortes na minha vida. Eu procuro ser muito forte para minha neta. E elas me ensinaram coisas tão pequenas que eu vou te falar. Minha mãe sempre me fez autoestima lá em cima. Minha filha falou, quando eu morrer, mãe, não precisa me deixar dinheiro. Me deixa um pouco só da tua autoestima. Autoestima, a gente que passa para os filhos. Se ela me visse triste, ela falava, eu sei que não é dela, deve ser de Fernando, do irmão dela, sei lá de quem deve ser, que ela falava, felicidade, minha filha, está onde nós a pomos, e nós nunca pomos onde nós estamos. Portanto, ser uma pessoa feliz, coloque onde você está a felicidade. Isso sempre eu lembro. Quando eu estou triste, eu lembro disso. Que eu sou muito feliz. E eu choro de felicidade por ter tido essa mãe que eu tive, corajosa e valente. Uma avó maravilhosa, são pessoas fortes. Um pai, na verdade eu falei pai, mas era meu padrasto. Porque meu pai já tinha morrido, então eles não tiveram filhos. Eu tinha 8 anos quando eles casaram. Mas pai é quem cria, e me criou tão bem. Eu acho que ele me criou bem. Com esses princípios da honestidade, de ser sincera. Sempre ser sincera, não faz mal que isso não seja, que incomode os outros. Não a sinceridade de ofender a pessoa, nunca ofenda. E uma coisa que eu não aprendi, que eles não me ensinaram, é falar não. Mas estou aprendendo, sabia? Porque depois que eu disse não aquela primeira vez que eu fui trabalhar, o não eu comecei a tirar da minha vida, que eu falei, nossa, sem querer você magoa tantas pessoas com um não mal colocado. É verdade, não é? Porque verdade, você pode falar 100%. Um não de um gesto simpático, né? Justo, né? Então, a gente erra e a gente aprende a consertar. E agora, virando o jogo, e estamos perto da Copa. Vaticínio para a Copa do Mundo, então, para o Brasil? Você sabe, eu vou falar o seguinte, eu até falei para as meninas, gente, e para os meninos que trabalham lá, como eu sou a mais velha da empresa, eu posso chamá-los assim, né? E todos estão 20 e tantos anos com a gente, então já são homens e mulheres feitas. E nós temos 40 dias para vender essa Spomit. Falta poucos instantes, muito pouquinho. Mas nós temos 40 dias. Por quê? Porque a gente tem eleição e nós temos a Copa do Mundo. E o país para com a Copa do Mundo. O país para. Depois você vem Carnaval, depois você vem Ano Novo, vem tudo isso. A gente fala. Você quer que eu fale se o Brasil vai ser campeão do mundo? Eu sempre torço para o Brasil ser campeão do mundo, para o país ficar mais feliz, para o trabalhador no dia seguinte trabalhar feliz. Porque se o Brasil perde, o povo fica triste. Eu vou ficar triste. Verdade. Sim, mas você vai torcer para a Espanha ou para o Brasil? Se eu fosse você, torcer para o teu país, que é a Espanha. Você está dividido, mas você tem filhos brasileiros. Vou torcer para a Espanha até que seja eliminado. Quando seja eliminado, vou para o Brasil. Eu também. Eu torço para o Brasil. Se o Brasil for eliminado, eu vou para a Itália. Vou ser sincera, minha mãe é italiana, era, né? Então eu vou para onde a gente vai. Mas eu acho que vai ser... A Copa tá igual, né? O mundo inteiro joga igual. Antigamente falava que só o Brasil era o melhor do mundo, os argentinos, os sul-americanos. Os ingleses que inventaram, né? E que demoraram tanto para serem campeão, mas também eles tiveram Maradona, o argentino que fez o gol de mão. E agora tem o VAR que não vai deixar isso acontecer, né? Que pena, né? Não vai ser tão divertido tudo. Mas, na verdade, os africanos jogam tão bem, já está no sangue aquilo, já nasce com uma bola no pé. Não é verdade? Sim. Quando a gente vê os jogadores. E a Copa, no fim, eu sou mulher, não sou tão envolvida assim no futebol, mas eu gosto de assistir quando tem jogo. Eu acho que é importante isso. Acho uma delícia. E eu vou te contar uma coisa, eu adoro ver jogo de vôlei. E o Brasil está na final do vôlei. É verdade ou não é? É verdade, o Brasil é uma potência em vôlei. Tanto masculino como feminino. Isso tudo é bom. O esporte é muito bom para todo mundo. A gente desopila com o esporte, né? E o Brasil, com 220 milhões de habitantes, você vê com tão poucas medalhas a gente tem. Quando eu vejo a Olimpíada, até fico triste olhando. Eu falei, nossa, que pouquinho que a gente tem. A gente ganha na canoagem, a gente vibra, né? A gente ganha uma no judô, oba. Não é verdade? Eu acho que agora o país também, o nosso governante, o nosso governo, tem que voltar muito para essas crianças que saíram da escola, né? Que a gente vê que as crianças de 7 a 11 anos não estão indo mais para a escola.
que eles possam ir para a escola e possam ter o esporte também como uma segunda opção, né? Que no Brasil você não precisa só vencer sendo cantor, sendo jogador de futebol, né? A gente tem que valorizar muito o estudo, né? A faculdade, a gente tem que voltar para isso, que seja o melhor no futebol, que tenha uma faculdade também, como os Estados Unidos faz, que valoriza tanto, né? Na Europa, você entra, você tem aquela... Mas que você também tem isso dentro de você, né? Que a gente não foi criada assim, né? Eu nunca fiz o exercício na vida, eu lamento profundamente. Ter chegado na minha idade, nunca ter... Eu fui andar 2 quadras, eu fico põe a língua de fora. Mas eu sinto essa falta. Porque isso é importante para a saúde da gente. Sem dúvida. O Pedro é um atleta, né? Eu não sabia que o Pedro era um atleta. Ele não, tem o físico Pedro, de um atleta. Ele é maratonista? Não. Olha, se você me perguntasse o que o Pedro é, eu vou falar olhando até para a câmera. O Pedro tem o estilo todinho de quem é maratonista. Não. É sim. O Pedro é quase um Ironman. Não, para nada. Corrida. Nossa, Pedro, mais ainda Corrida eu me admiro. Corrida pouquinho. Não, maratonista não. Mas não é chego. muito importante isso. Então isso tem que ser um incentivo no Brasil. Para todo mundo, né? Porque um país só vence. Por que os Estados Unidos é tão mais adiantado? Pelo estudo, né? Sim. Pelo esporte, pelo conhecimento. E a gente pode ser assim também. A gente tem que valorizar tudo isso. E a gente vai chegar lá. Sem dúvida. Tudo bem que a gente vai demorar mais uns 20 anos, mas a gente chega lá. Vai passar rápido. Nossa, você não sabe. Eu acho que todo dia passa para mim 2 anos, cada dia que eu vivo. Eu falo, caramba. Olha, É isso aí. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, eu nunca vi um papo tão agradável, sabia? Foi muito Eu gostoso fiquei mesmo. tremendo, eu falei assim, ai, se me perguntarem tal coisa, mas eu falei, não, vocês foram tão fantásticos, Ricardo, você é maravilhoso, Pedro então é um querido, desde o dia que eu conheci, eu senti no olhar dele, ele tem um olhar, você também, das pessoas que têm essa honestidade, esse caráter no olhar, sempre me falou a verdade de tudo, eu sempre brincava com ele. Pedro falou, Antônia, dá, não dá, é verdade ou não é, Pedro? Sempre. Para nós foi muito bom também, né? Passou rápido. Sim. Só temos a agradecer pela tua presença, pelo conhecimento, paixão, experiência, legado que deixou aqui. Espero que nossos ouvintes tenham passado tão rápido como para nós. Quero agradecer a vocês dois, ao Viscofan, que me fez um convite lindo, que eu adorei. E dizer para todos que esperamos em 2023, todos na nossa feira, para eles verem que o que eu falei foi tudo verdade. E outra coisa, qualquer coisa tem nosso site, né, que eles podem entrar. Estamos ansiosos aí. Sim, mas como todos falamos, né? Não é nada como a feira, el estar com nossos clientes, nossos amigos Pedro, lá, nunca. ver os produtos, as soluções, Pedro. escutar essas palestras maravilhosas que cada vez tem mais palestras e As palestras agora são palestrantes. voltadas só para conhecimento, viu? Não é Sim. mais aquele palestra de oba-oba, minha empresa é a melhor do mundo, tá aqui, não sei o quê. Todas as empresas são boas, de um lado ou de outro, oferecem novidades, tudo isso. Mas o que a feira mais vai apresentar são inovações tecnológicas, Legal. que nós estamos guardando para isso. Nós fizemos esse ano em 2022, mas em 2023 vocês aguardem. Eu acho que vai ser a maior feira que a gente já fez. Nessa parte. Não sei se a gente alcança o número de expositores que a gente quer, porque não depende de nós. Mas nós já temos todos da cadeia expondo conosco. Sensacional. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Pedro. Nós que agradecemos. Obrigado a você. Prestígio. Gra. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.